Esse aqui é o segundo vídeo da série Migrando do V-Ray para o Corona. Nesse vídeo eu vou mostrar como vocês podem compreender os parâmetros do Corona baseando-se nos parâmetros do V-Ray. Então nós temos aqui na esquerda a janela de configuração de render do V-Ray e na direita a janela de configuração de render do Corona. Então eu vou começar falando cada uma dessas abas dos dois renderizadores, começando pela aba Common. Como o próprio nome já diz, ela é uma aba comum entre todos os renderizadores, então ela é exatamente igual no V-Ray e também no Corona. Vocês vão ver que é exatamente igual. Então eu vou pular para a próxima aba. Vou até diminuir aqui essa área do V-Ray, que é um pouco menor. Então primeiro analisando aqui no V-Ray, vocês vão ver que o V-Ray ele tem várias abas. Eu posso até clicar com o botão direito aqui nessa área cinza e abrir todas. Então vou abrir todas as abas, menos essas duas aqui, que são abas de ativação e do licenciamento do V-Ray. Então nós temos todas essas abas. Vocês vão ver o quanto eu vou descer a barra de rolagem para passar por todas essas abas do V-Ray. E aqui no Corona nós nem temos barra de rolagem, todos os parâmetros estão condensados já por aqui. E vale lembrar que aqui no V-Ray nós já temos bastante parâmetros, o Corona é muito mais simplificado e ainda nós estamos trabalhando com as abas em Default, então é uma aba um pouco mais reduzida de parâmetros. Se eu colocar aqui em Advanced, eu tenho mais ferramentas aqui ainda. Em Expert, mais ferramentas ainda. Então vejam que só nessa área de Global Switches já quase ocupou toda essa área aqui da setagem de render. Então eu posso clicar com o botão direito e colocar para todas as abas mudarem para Expert. Então ele vai fechar, ele vai reabrir com todas as abas já em Expert. Então vejam a quantidade de parâmetros que o V-Ray possui. Essa aba aqui só vai até Advanced. Então justamente por isso que eu falei no vídeo anterior que o V-Ray ele é um pouco mais antigo, ele é bem mais completo, mas ao mesmo tempo ele é bem mais complexo, então ele é bem mais difícil de se aprender. Ele tem muitas ferramentas que hoje são calculadas pelo Corona, elas existem no Corona, porém são ferramentas e configurações que são calculadas automaticamente. São ferramentas que ficam escondidas aos olhos do usuário e são calculadas automaticamente, e isso é muito bom. Eu fiz até esse comparativo para vocês verem de forma melhor a quantidade de parâmetros da aba V-Ray em comparação à aba Scene do Corona. Então vejam o quanto o V-Ray é mais complexo e possui mais botões e ferramentas para você aprender. Comparando aqui também a aba GI do V-Ray com a performance do Corona, vocês vão ver também o quanto a setagem do Corona é bem mais simplificada. E agora eu vou mostrar para vocês aqui em paralelo onde aqui no Corona vocês podem encontrar ferramentas similares às ferramentas do V-Ray. Obviamente não vamos ter todas as ferramentas do V-Ray no Corona e vice-versa, mas muitas outras nós vamos encontrar uma ferramenta similar ou exatamente com a mesma funcionalidade. Então começando aqui pelo Show Last VFB, nós temos o Show VFB no Corona, que seria um botão para mostrar o último render realizado, então ele vai abrir a janela de render para a gente, caso nós tenhamos fechado a janela de renderização, que seria o Frame Buffer. Aqui seria a questão da resolução da saída de render. Então no V-Ray você pode encontrar, tanto na aba Common quanto nessa aba de Frame Buffer, que ela está bloqueada ali porque a opção Get Resolution from Max está ativada, então ele está pegando a resolução lá da aba Common, exatamente como o Corona. E abaixo o Render Output seria o local onde você escolhe exatamente onde e qual formato do render você vai salvar. Aqui em ambos os renderizadores nós temos essa função de salvar o render em um determinado momento e você pode continuar esse render depois exatamente daquele ponto. Então é uma função como se nós pausássemos o render e pudéssemos continuar do mesmo ponto que ele parou. No V-Ray, quando nós precisamos ativar ou desativar o displacement para todos os objetos da cena, ou seja, globalmente, nós temos esse displacement na aba Global Switches e o Corona utiliza do displacement, que serve para a mesma coisa, porém ele fica na aba Common. Então ao invés dele criar um botão novo, ele utilizou o que já existe na aba Common para todos os renderizadores. Essa próxima opção, o Hidden Lights, é uma opção exatamente igual nos dois renderizadores, em que você decide se você quer que o renderizador calcule luzes que estão escondidas na cena ou não.
Simples assim e exatamente igual para os dois renderizadores, só muda a aba e o local em que essa ferramenta está posicionada. A próxima ferramenta é o Override Material. Então, é uma função em que você pode renderizar a sua cena sobrepondo todos os materiais com algum material escolhido. Então você escolhe um material, ele vai sobrepor todos os materiais da sua cena sem você ter que fazer isso manualmente. É algo que vai acontecer somente para o render, mas ele não vai modificar os materiais aplicados nos objetos da sua cena. Esse próximo parâmetro, olhando primeiro aqui no V-Ray, que é o Progressive Image Sampler, todos esses subparâmetros aqui, eles são controladores da qualidade da sua imagem. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas aqui, por exemplo, no Noise Threshold, você controla qual é o nível de ruído que você considera o suficiente para finalizar a sua imagem. Então, nesse caso aqui, ele tem o nível de ruído de 0,005, e aqui no Corona nós temos algo muito similar, que é o Noise Level Limit, que seria o limite do nível de noise. Então, ele tem uma função muito parecida com o Noise Threshold. Quando esse valor está em 0, e isso serve para os outros parâmetros aqui, para o Pass Limit e para o Time Limit, enquanto eles estão em 0, o nosso render vai continuar progredindo e ele vai renderizar eternamente. E colocando algum valor aqui, por exemplo 5 ou 6, eu estou dizendo que eu quero que esse render pare ao atingir esse valor, que seria 6% de noise, 5% de noise. Então, quando o render chegar nesse limite, ele vai parar. E a mesma coisa serve para o Render Time Limit. Então aqui eu tenho o tempo limite de 1 minuto. Seria a mesma coisa de eu vir aqui no Corona e colocar 1 minuto aqui nessa área. O que significa que o meu render do Corona ele ia processar por 1 minuto e ele ia parar depois. Se o meu limite de noise chegasse primeiro, então esse render ia parar antes até do que 1 minuto. Passando aqui para a próxima ferramenta, nós temos os environments. Então seriam as sobreposições de environment. Então aqui é basicamente a mesma coisa que o V-Ray. Você pode ter um environment para o cálculo do GI, um outro environment para calcular reflexo e refração, somente refração, enfim. Você tem várias funcionalidades de sobreposição de plano de fundo. E aqui no Corona nós temos a mesma coisa, com a diferença desse último slot, que é um slot adicional, que ele serve para fazer luz volumétrica. E diferente de outros renderizadores, fazer luz volumétrica no Corona é muito fácil e muito rápido de renderizar também. Essa próxima função, que é o Color Mapping do V-Ray, ele não é exatamente correlacionado com o Post-Processing, com o Tone Mapping do Corona, porém eu coloquei eles como relacionados por terem ferramentas que controlam o quanto o render ele vai ter uma saída linear ou não linear. Então, por exemplo, o Burn Value ele seria comparado ao Highlight Compress. Ele controla o nível de estourado da iluminação e apenas o nome, que é um pouco diferente. Mas essas outras funcionalidades eu vou acabar mostrando em outros vídeos para vocês, então não se preocupem que vai ficar bem fácil de compreender. Passando para essa outra aqui de câmera, nós temos muitas similaridades. Por exemplo, o Depth of Field, nós temos aqui o Depth of Field, o Motion Blur, nós temos aqui o Motion Blur, e essas outras funcionalidades, por exemplo, o Bloom and Glare, você tem algo parecido no V-Ray, porém você controla isso pelo Frame Buffer, pela janela de render. O Sharpening Blur, o V-Ray não tem, é algo exclusivo do Corona. O LUT e esse controle de exposição fotográfica, você também possui no V-Ray pela Physical Camera. E agora passando aqui o V-Ray para a aba GI e o Corona para a aba Performance, nós temos as opções de quais formas os nossos renders serão calculados. Então, por exemplo, aqui o Primary Solver, ele é basicamente o Primary Engine e o Secondary Engine é o Secondary Solver. O Brute Force ele tem uma qualidade e uma forma de processar o render muito parecida com o Path Tracing, e o Light Cache tem um comportamento muito parecido com o UHD Cache do Corona. Vocês podem ver que as configurações aqui do Brute Force, elas estão em cinza, elas estão bloqueadas, porque esse controle é feito a partir das configurações de anti-alias que ficam na aba V-Ray. Mas vale lembrar que normalmente as pessoas utilizam, ao invés de Brute Force, o Irradiance Map, que seria um modo muito mais adaptativo do V-Ray. Então você consegue tempos de render
muito mais rápidos, e a ideia do V-Ray é justamente ser muito rápida, mesmo que ele acabe pegando alguns atalhos para fazer alguns tipos de cálculo. Então vou fazer um comparativo também com o eRadiance Map. Então comparando agora com o eRadiance Map Light Cache, e nesse lado o Path Tracing e o HD Cache, vocês vão ver que a quantidade de ferramentas do eRadiance Map é muito maior. Então nós temos aqui diversos parâmetros que nós devemos dominar, ou pelo menos entender basicamente, inclusive esses que estão em cinza, que eles aparecem quando nós trocamos de high para customizado, e todos esses parâmetros eles trabalham, entre eles, eles trabalham em paralelo, em parceria. Então você deve dominar todos esses parâmetros para você conseguir ter o domínio completo do V-Ray. Por outro lado, no Corona, nós temos esses 4 parâmetros. São 4 simples parâmetros que você precisa dominar, e mesmo que você mantenha esses valores padrões, se você deixar em padrão e der um render, você vai ter uma alta qualidade e um tempo de render muito bom também. Então, fazendo um paralelo dos parâmetros do Path Tracing do Corona, onde nós poderíamos encontrar algo similar no V-Ray, por exemplo, o GI versus a Balance, ele é muito parecido com o Mean Shading Rate. Então, a funcionalidade dele é direcionar os cálculos do Corona ou mais para o cálculo de Global Illumination, da iluminação geral, ou então direcionar os cálculos para corrigir serrilhados, que seria o anti-alias. E o Mean Shade Rate serve para basicamente a mesma coisa, então aumentando o valor do Mean Shade Rate, você vai ter um foco do V-Ray muito maior para materiais, para sombras e para o cálculo da iluminação, e quanto menor esse valor, você vai focar os cálculos do V-Ray muito mais para anti-alias, que seria o controle dos serrilhados das bordas, e também para casos específicos onde nós temos desfoque, ou então o Motion Blur, que é o desfoque de movimento. Passando aqui para o próximo parâmetro do Corona, que seria o Max Sample Intensity, nós temos algo mais ou menos parecido, que seria o Max Ray Intensity no V-Ray. E eu também vou falar disso detalhadamente no curso. E o próximo seria o Max Ray Depth do Corona, que nós temos algo mais ou menos parecido, não é exatamente a mesma função do Override Depth que fica no Global Switches do V-Ray. Então vocês vão ver que a maior parte dos parâmetros do Corona, eles são parâmetros globais. Se você altera, por exemplo, a qualidade da iluminação, ele vai alterar para todas as luzes. Se você altera a qualidade de materiais, ele vai alterar para todos os materiais. Então por isso que a funcionalidade mais parecida com o Max Ray Depth do Corona seria o Override Depth, que, como vocês podem ver, está no Global Switches do V-Ray, que são os parâmetros globais, então atingem a cena por completo. E agora comparando o Light Cache com o UHD Cache, que ambos são motores que calculam os rebatimentos secundários de luzes de ambos os renderizadores. Então aqui eu acho que é a maior diferença de todas, que no Light Cache nós temos todos esses parâmetros, então você deve dominar cada um desses parâmetros para ter o controle do Light Cache, enquanto no UHD Cache nós só temos o valor de Precision, que significa que quanto maior esse valor, mais preciso é o cálculo, melhor o seu render, e quanto menor esse valor, menos preciso é o cálculo, então podem começar a aparecer manchas ou alguns defeitos na renderização. Mas o valor padrão, tanto do Path Tracing quanto do UHD Cache, são suficientes para você ter uma ótima qualidade e um bom tempo de render também, se você fizer a iluminação e os materiais da forma correta. Passando para a aba Settings do V-Ray, nós temos um valor correspondente na aba Performance ainda do Corona, que seria o controle global do Displacement. Então, quanto menor esse valor, mais definido e mais bem feito será o seu Displacement, é claro, com um tempo de render um pouco maior, e esse valor de Screen Size Pixels é basicamente como o Edge Length em pixels. Vocês podem ver que a configuração do Corona é bem mais simplificada, e essa aqui do V-Ray ela tem outras opções adicionais, mas na maior parte das vezes eu acabo utilizando os valores padrões também. Essas ferramentas aqui que eu marquei em vermelho agora, são ferramentas que vocês não vão encontrar no Corona, ao menos não de forma visível, então são coisas que são calculadas de forma automática, ou então ficam em abas que são escondidas, porque não há necessidade do usuário ter que trabalhar com isso o tempo todo. Então por isso que a aba System aqui do Corona também é bem mais simplificada, ela possui bem menos parâmetros desnecessários. Nós temos aqui a mesma funcionalidade nos dois renderizadores, que é o Frame Stamp, que, como o próprio nome já diz, é a possibilidade de nós colocarmos informações estampadas sobre o nosso render, então informações de tempo de render ou qualquer outra que nós queiramos escrever na nossa imagem.
Essa aqui seria a área em que nós selecionamos o tipo de filtragem de nossos renders. Então esse filtro ele controla desde quão nítida vai ser a nossa imagem ou quão borrada vai ser a nossa imagem, até o controle de bordas também, de serrilhado das bordas. E o controle nesse caso é muito parecido tanto para o V-Ray quanto para o Corona. E por último, aqui na setagem de render, nós temos o render distribuído, seria o render em rede, que você pode renderizar utilizando outros computadores conectados na sua rede. Então, basicamente, as configurações são bem parecidas para ambos os renderizadores também. Então, por esse vídeo é tudo e nos vemos no próximo.